Vamos continuar então, vou clicar aqui no próximo link, onde ele vai comparar os estados efêmero e estado de aplicação, tá? Que é também o próximo link aqui no nosso menu, tá? Ok, bom, esse documento, né, ele introduz o estado efêmero e o estado de aplicação, né, para as aplicações Flutter. Primeiramente, ele traz aqui uma definição de estado, tá? De estado é tudo que está na memória, tá? Isso inclui os assets, as variáveis, estado de animação, texturas, fontes e por aí vai, tá? Então, tudo que está numa aplicação, tudo que está na memória daquela aplicação é o estado da aplicação, tá? Mas logo depois, logo em seguida, nesse parágrafo, né, a documentação nos informa que essa definição ela não é muito útil, tá? Não é muito útil, ok? Em termos de arquitetura, né, da aplicação. Uma definição mais útil seria essa daqui, ó. Qualquer dado que você precise para reconstruir a interface do usuário. Então, isso é o estado da aplicação. Você precisa daquele dado para reconstruir a interface do usuário, tá? E aí nós temos dois conceitos aqui para o Flutter, que é o estado efêmero e o estado de aplicação, tá bom? O que seria o estado efêmero? O estado efêmero é aquele dado que é necessário apenas para um widget, tá? Por exemplo, ele traz uns exemplos aqui. Seria a página corrente num page view, seria o estado corrente, né, o progresso corrente numa animação complexa, seria uma aba que está selecionada nesse momento no bottom navigation bar. Então é aquele dado naquele widget, ok? E o efêmero, né, é porque você não precisa compartilhar esse dado com outros widgets, tá? Então, por exemplo, naquela aplicação que é criada quando a gente inicia uma aplicação nova no Flutter, né? Nós temos ali um contador, tá? Aquele contador, né, tem um botão, daí o botão ele incrementa uma variável, né? E essa variável ela precisa atualizar um label, preciso reconstruir a tela, né? Certo, eu tenho um widget lá que vai ser reconstruído, né? Com base no valor dessa variável. Vamos dizer que essa aplicação fosse um pouco maior e logo depois que o usuário ele brincasse com esse contador, digamos que fosse um joguinho enquanto ele estivesse esperando alguma coisa, né? Parecido com aquele dragãozinho que o Google coloca quando você está sem internet. Então o usuário brincou com aquilo ali, entrou na aplicação e começou a cadastrar os clientes. Ele precisa do valor daquele contador para cadastrar os clientes? Não, né? Então, aquele cara ali tem um estado efêmero, tá? Você não precisa compartilhar o dado daquele widget com outros widgets, tá? Continuando então, aí tem uma explicaçãozinha aqui que é mais ou menos isso que eu falei, você pode ler com mais calma, tá? E para controlar esse tipo de estado, basta você utilizar um set state mesmo, tá? Você não vai precisar utilizar outros frameworks, né, para controlar esse tipo de estado quando está tratando de um dado que vai alterar apenas um widget, tá? Já o estado de aplicação, que também é chamado de shared state ou estado compartilhado, é quando você precisa passar o dado daquele widget para outros widgets, tá? Por exemplo, preferências do usuário, informações de login, notificações numa rede social, o carrinho numa aplicação de e-commerce, o estado de um artigo no blog, por exemplo, se ele foi lido ou se ele não foi lido, tá? É isso, esse é o estado de aplicação, tá? Parecido numa aplicação PHP, né, numa aplicação web, quando você guarda o dado do usuário na sessão. Por exemplo, o usuário logou, você guardou lá o nome do usuário, tá? O login dele fica na sessão, passando de uma página para outra. Você está compartilhando aquele cara com outras páginas. Então aqui no Flutter isso seria esse estado compartilhado ou esse estado de aplicação, app state, tá? Legal, daí como é que você sabe, né, que seu widget ele é efêmero ou ele é um app state? Bom, não existe uma regra clara, tá? Para ser franco, para ser sincero, você pode utilizar
o state e o set state para gerenciar todo mundo na sua aplicação, né? Embora seja um pouquinho mais complicado, né, e a sua aplicação vai ficar com mais código, mais verbosa, mas você pode fazer dessa forma se você quiser, como eles mencionam aqui, tá? E às vezes, né, você tem um widget que ele não compartilha o estado, ele é efêmero, mas de acordo com as regras da aplicação, ela vai alterando, a aplicação vai aumentando, vai crescendo, e aquele cara passa a ser um widget com um estado de aplicação, né? Mas ele traz aqui um gráfico que nos ajuda a decidir, né? Por exemplo, aquele contador lá dessa aplicação que é feita pelo Flutter inicialmente, né? Levando em conta que ele é uma espécie de joguinho e depois você entra na aplicação para cadastrar os clientes, tá? Eu preciso passar os dados do contador, o número, o último contador que o cliente parou, o usuário parou, né, para outros widgets. Quem é que precisa daquele número lá? Ah, parou no 25. Quem precisa dele? Nesse exemplo que eu mencionei aqui. A maioria dos widgets, alguns widgets ou apenas um widget. Nesse caso, desse exemplo fictício, apenas um widget precisa dele. Então, esse é um estado efêmero, tá? Agora, digamos que no lugar daquele contador ali tenha um login, né? Então, o usuário coloca o login, coloca a senha, daí ele vai tentar acessar o cadastro do banco. E ao tentar acessar o cadastro do banco, eu preciso saber quem é o usuário. Será que esse usuário tem acesso para cadastrar o banco? Então, olha só, eu tenho esse dado, dados de login. Quem precisa dele? Muitos widgets. Eu preciso saber no cadastro do banco, no cadastro do cliente, em qualquer cadastro que ele vai fazer, eu preciso saber quem é o login do usuário, eu preciso saber das informações daquele usuário. Então, quando eu tenho um widget, né, quando eu tenho um dado que precisa ser utilizado por muitos widgets ou por alguns widgets, mais do que um, esse é um estado de aplicação. E aqui quando o autor do Redux, né, que é um framework para controlar estado, para gerenciamento de estado, é muito utilizado pela galera do React Native. Quando ele foi perguntado sobre isso, né, ele falou, olha, a regra é a seguinte, faça o que for menos complicado, tá? Então, siga sempre este caminho, tá? E aqui vem um resumo, né, da galera aqui do Flutter sobre essa questão. Então, em resumo, existem dois tipos conceituais de estado numa aplicação Flutter. Tem o efêmero, que pode ser implementado utilizando state and set state, e normalmente, né, na maioria das vezes, ele é utilizado apenas para um widget, tá? E o resto é o estado de aplicação, app state, tá? Ambos os tipos têm o seu lugar numa aplicação Flutter. E a divisão entre um e outro, né, vai depender da sua preferência e da complexidade da sua aplicação.